Você já deve ter ouvido falar de diversas maneiras de pensar conscientemente, como o uso consciente, o consumo consciente, dentre outras. Mas você já ouviu falar sobre o capitalismo consciente? Então vamos ao que interessa. O capitalismo consciente é uma nova forma de pensar o capitalismo. Uma que tem como propósito ir além do lucro e desenvolvimento das empresas, para que também gere qualidade de vida a bilhões de pessoas. Para isso, deve-se pensar além e buscar o benefício para todos os stakeholders. Os stakeholders são todos participantes diretos e indiretos ligados a uma empresa, como clientes, funcionários, investidores e até mesmo a comunidade que a empresa faz parte. Can you say some more about this culture creation, how you do that at Whole Foods Markets? Well, the way I think about it is that it starts with that purpose in the center, and then the stakeholders radiate out like spokes on a wheel and are connected to that purpose. And then the culture aspects are all the things that unite the stakeholders to the fulfillment of the purpose satisfying the stakeholders. And the culture are means, structures, processes, strategies to do that. How do we create that at Whole Foods? We co-create it. The stakeholders involved in that creation. But once you've internalized that purpose and once you have a stakeholder model, then you can examine the culture that exists and say that's not really serving us in terms of our mission or our purpose or in terms of creating value for stakeholders. So we got to evolve that or get rid of that. And this type of strategy, so for example, Whole Foods is organized into teams, into self-managing work teams. And that helps the team members, the employees, we call it team members at Whole Foods, that helps them to flourish. And if they flourish, if they're happy in their work and they're creative, and that helps them to serve the customers better. Of course, if they're serving the customers better, the business is going to flourish, and that'll serve the investors because the business will be more profitable. So by having that type of team structure, that's a cultural, organizational value at our company that helps serve the purpose and the stakeholder groups. There's literally dozens and dozens, perhaps even hundreds, of cultural aspects of Whole Foods that have evolved over time that serve the mission and the stakeholder model. Para que possam estar alinhados, a cultura da empresa deve ser baseada em desenvolvimento, harmonia e no termo táctil, que traduzido significa confiança, autenticidade, cuidado, transparência, integridade, aprendizado e fortalecimento. Com uma liderança que enxerga que o lucro é uma parte importante do negócio, mas não a única. Para isso, buscam abordagens criativas e com ganho mútuo para todos os stakeholders. Entrevistamos Carlos Bremer, participante do movimento Capitalismo Consciente Brasil, e ele nos mostrou animado a resposta para algumas perguntas pertinentes. Vamos ao vídeo. E a gente tem uma lista de perguntas para você, e depois dessa palestra incrível, eu queria saber um pouco mais sobre o capitalismo consciente. E vamos lá. A primeira pergunta era: qual o impacto do capitalismo consciente? O impacto, quando você pensa que um dos princípios dele são uma visão de todos os stakeholders, né? Na verdade ele gera impacto em todo mundo que tem alguma relação com o negócio. E a busca que está dentro do conceito é que você gere valor para todos os stakeholders, nunca é de forma igual, mas você não pode gerar um valor negativo em detrimento do positivo de outro. Então, o impacto é que você tem um benefício para todo mundo que está relacionado com o negócio, de uma maneira diferente, dependendo de cada stakeholder. Para alguns é dinheiro, para outros é um benefício social e assim por diante. Então, é caso a caso, mas a ideia é que todo mundo tem uma sensação de ganho. Só para deixar um pouquinho mais claro, quem são os stakeholders? Stakeholders, assim, você tem algumas definições, né? Então, é basicamente o cliente, o investidor, o fornecedor, os funcionários, a comunidade e o governo, como grandes, mas você pode fazer um trabalho mais específico para entender os stakeholders daquela empresa. E para uma empresa que quer adotar o capitalismo consciente, quer adotar as técnicas, as maneiras, quais são os benefícios para essa empresa? Como eu comentei, os indicadores, né, uma das características é busca do lucro, mas não só o lucro sozinho. É o lucro e todos os outros ganhos que a empresa pode ter. Então ela pode definir que, em função do propósito dela,
Por exemplo, quando eu comentei aqui de uma construtora que é melhorar a vida das pessoas da comunidade, ela pode trazer um retorno que é a diminuição da violência doméstica, porque as pessoas estão mais próximas. Ela pode ter diminuição de violência infantil. Então, quem vai definir o indicador que eu vou usar é o meu propósito? Lucro, obviamente, é um deles, porque sem lucro eu não consigo sustentar meu negócio. Mas a discussão do propósito, quem vai determinar? O caso da Whole Foods é levar comida saudável para as pessoas. Então, o número de pessoas que estão comprando na Whole Foods, quanto mais comida orgânica, melhor eu estou atendendo o meu propósito. Certo. Eu lembro que no início da palestra, você falou que não precisa ser todo mundo. Acho que só um pouquinho já é suficiente para Criar essa criar. Mas e se todo mundo adotasse isso? Seria sustentável? Teria algum impacto positivo, negativo? Como é que... Eu acho que assim como hoje a grande maioria é direcionada por maximizar o retorno para o investidor, eu particularmente acredito que vai existir essa mudança para você buscar valor para todos os stakeholders. Quando isso acontecer, vão acontecer algumas mudanças importantes. Por exemplo, o próprio papel do governo vai talvez ser diferente, porque muitos dos ganhos sociais vão ser gerados pelos próprios negócios, que não vão ter institutos. O ganho social está dentro do negócio. Mesmo se você fizer uma máquina, mas se você melhorar a felicidade do funcionário, ele vai ser mais feliz em casa, e assim por diante. Então, o grande impacto é uma reconfiguração do que a gente conhece hoje como instituições. As ONGs, o governo, as empresas, a família. Ele vai ter um rearranjo disso. A gente não sabe como é que vai ser, mas basicamente o que a gente entende é que o nível de satisfação das pessoas com a vida vai ser melhor. Não só com o trabalho. Bem positivo, né? É super positivo, porque o que eu acho que as pessoas estão buscando hoje não é só mais a riqueza financeira, material. Eles perceberam que a riqueza material financeira não necessariamente te leva a uma felicidade maior. Então, onde que está a felicidade? Está em outras questões. E aí as organizações vão ter que atender essa necessidade, porque elas, sem atender a necessidade, uma organização não existe. Bacana. E tem mais uma pergunta só. Para as empresas hoje, que estão vendo que esse movimento está crescendo, quais são as barreiras iniciais? Tem uma grande, né? Tem uma grande barreira, né? O que elas acreditam com a função de uma empresa? Se ela acha que a função da empresa é exclusivamente, ou principalmente dar retorno para o investidor, ela aceita fazer um retorno em detrimento dos outros. Então a maior barreira é quando você fala, vou fazer isso, mas isso aqui maximiza o retorno? Não necessariamente, mas talvez no médio e longo prazo, ao gerar ganho para todos, eu gere um retorno melhor ou de mais longo prazo para o investidor. Então a maior barreira é o que as pessoas acham que a empresa existe para quê? Na nossa visão, ela não existe para só maximizar retorno. Ela tem que dar retorno, bacana, justo, bom, mas ela tem um comprometimento igual com todos os stakeholders. Como o próprio Carlos disse, não é necessário que todo mundo adote essa medida. Porém, com a participação de alguns poucos, pode haver uma grande mudança. Pegamos como exemplo uma empresa brasileira chamada Memóvel de Madeira, que após adotar o capitalismo consciente, começou a telefonar para seus clientes e fazer visitas periódicas para ver se esses gostavam dos seus móveis. E através desta e outras medidas relacionadas, tiveram um grande aumento nas vendas, um público fiel e um aumento de 200% no seu lucro. Podemos ver então que é possível obter melhores resultados para todos os envolvidos com o capitalismo consciente. O indivíduo não começou a viver até que ele possa elevar-se acima dos estreitos limites de suas preocupações individualistas para as preocupações mais amplas da humanidade. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Convidamos você a refletir e que possa participar também deste movimento. Obrigado.